Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre. Você escreveu dizendo que não entendeu a razão de Jonas ter ficado desapontado quando Deus decidiu não mais destruir Nínive. Será que Jonas não queria salvar Nínive? A princípio, Jonas nem quis partir naquela missão. Ele embarcou em um navio no porto de Jope e seguindo na direção oposta. Mas Deus tratou com ele e o colocou de volta no caminho. Em Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, entrou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas é uma figura do homem orgulhoso da sua religião e da sua fidelidade. Para ele, pregar a destruição de Nínive era fácil, como ocorre hoje com muitos pregadores, que vivem dizendo que todo mundo vai para o inferno, porque não seguem a lista de regras que ele segue ou que a sua igreja segue. Mas quando Deus agiu em graça, Jonas não gostou nem um pouco disso, porque mexeu com o seu orgulho. Se Deus estava perdoando aquele povo tão ímpio só porque eles se arrependeram, e que adiantava então Jonas viver em obediência a Deus todos os dias da sua vida? Em Jonas capítulo 4, versículo 1 a 2, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O mesmo raciocínio que Jonas teve tem aqueles que não suportam o evangelho da graça de Deus. E quando você diz que uma pessoa que matou, roubou, adulterou, etc., pode ser salva se tão somente crer em Cristo, eles retrucam: isso é injusto. Eu vivi a vida inteira indo na igreja e guardando os mandamentos, e agora Deus salva quem viveu na gandaia só porque creu em Jesus? O homem não gosta da graça e da misericórdia de Deus. É por essa razão que quando Deus deu a Davi a escolha de ser castigado por Deus ou pelos homens, Davi preferiu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Em 2 Samuel 24, de 12 a 14, diz: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que ta faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-o saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Deus dá uma lição em Jonas, no último capítulo do seu livro, mostrando o quanto seu coração era mau, por estar mais preocupado com a saúde de um pé de abóbora do que com a população inteira de Nínive, suas pessoas e seus animais. O interessante é que séculos mais tarde, outro homem também estava em Jope, no mesmo lugar, e era resistente à ideia de Deus salvar gentios, aqueles que não eram judeus, por graça somente, colocando então os gentios em pé de igualdade com os judeus, salvando ambos por graça. Esse homem era Pedro, e foi em um terraço em Jope que Deus falou com ele e o preparou para a visita a Cornélio, o primeiro gentio a ser recebido na recém-criada igreja. Mas essa história você pode ler por si mesmo no capítulo 10 do livro de Atos.